Corporativo, com Milton Jung. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre o papel dos líderes nas empresas, ambiente no trabalho, construção de carreira. E para conversar conosco sobre esse assunto, nossa convidada é Antonella Sátiro, CEO da Escola Corporativa Líderes que Curam e autora do livro que tem o mesmo nome, Líderes que Curam, mas tem um sobrenome. Construa sua liderança do futuro com uma equipe motivada, engajada e de melhor performance. Antonella Sátiro, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. É um grande prazer estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e a todos que nos ouvem hoje. Antonella, líderes que curam quem, de quem e do quê? De quem? De quem estamos falando? Quem é esse líder que cura? Bom, esse líder que cura, eu costumo dizer que ele tem 3 pilares. O primeiro deles são as características que nós desenvolvemos como líder que cura, que é a empatia, a inteligência emocional, a escutativa, o mindset de crescimento, a nossa proatividade e a própria liderança. Essa é a primeira parte, o primeiro pilar, as características. O segundo pilar são os processos humanizados que nós desenvolvemos como líderes que curam. No livro, eu trago alguns desses processos para facilitar a nossa vida e a nossa gestão de pessoas. Então, por exemplo, reuniões individuais, mensais com os nossos colaboradores, com os nossos liderados, reuniões de time, retrospectivas. Então, esses rituais, eles servem para selar muito bem a nossa dedicação para as pessoas que fazem tudo acontecer. E o terceiro pilar é justamente os resultados, porque não existe liderança que cura se a gente também não fala de resultados. E aí esse líder ele vai trabalhar objetivos estratégicos, seus próprios objetivos do líder, os objetivos da equipe, e vai trabalhar também as metas, aonde estamos e aonde queremos chegar. Então, são pontos muito importantes para selar esse o quê dos líderes que curam e da liderança humanizada. Agora, esses líderes curam quem e do quê? Eles curam as pessoas que trabalham junto com eles, os seus liderados, e curam a si mesmos. Porque a cura, ela sempre começa dentro de nós. Então, focar no nosso autoconhecimento. Quem sou eu como líder? O que eu trago de diferente para a mesa? Qual é o meu propósito? E qual é o legado que eu quero deixar? Essa é a minha própria cura. É o porquê eu estou aqui e o que eu vim fazer nesse mundo. E quando eu olho para isso e eu mergulho nesse autoconhecimento, eu começo a ver também o meu entorno de uma forma diferenciada. Se eu invisto em mim mesmo como líder, invisto nesse autoconhecimento, desenvolvo essa percepção, essa clareza e essa consciência, eu também trago essa clareza e essa consciência para quem está ao meu redor. Então, eu posso curar os meus próprios liderados, lideradas, os meus pares, até mesmo os líderes que estão acima de mim. Antonella, quando eu deparo com o título Líderes que Curam, a primeira ideia que me vem à mente é o seguinte: se tem líder que precisa curar, é porque há um ambiente de trabalho doente. Isso é uma constatação, é uma percepção que se tem hoje, infelizmente? Bom, segundo as últimas pesquisas do Ministério do Trabalho, ano passado nós tivemos uma taxa de 30% de pessoas com características de burnout no Brasil. Ou seja, quase 1/3 da nossa população trabalhadora apresenta sinais de burnout e burnout diagnosticado. Então, realmente é um grande desafio que nós estamos vendo nas empresas, a saúde mental, principalmente depois da pandemia,
É um tópico cada vez mais discutido e vale, inclusive, mencionar que estamos no Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é justamente esse momento que a gente traz para nós para falar mais sobre a nossa saúde mental. Então, casos de depressão, ansiedade, burnout e outras questões relacionadas à saúde mental. O que torna esses ambientes doentes ou tóxicos? Bom, quando eu falo de um ambiente e eu falo de cultura empresarial, eu costumo dividir em duas partes. A primeira delas é: eu tenho um inconsciente individual, ou seja, o meu inconsciente individual é como eu penso, como eu ajo, quais são as minhas atitudes. E eu tenho um inconsciente coletivo, que é como as pessoas ao meu redor, o time, a cultura da empresa age com seus valores e princípios. Se nós estamos falando de um ambiente que é tóxico, eu preciso olhar sempre para esses dois fatores que eu mencionei. É uma questão individual do líder que pode trazer essa toxicidade, ou é uma questão do ambiente que gera essa toxicidade? Porque nós não temos planos perfeitos para trabalhar isso, mas eu preciso entender qual é a causa raiz. E por que você decide iniciar essa cura através da mudança, da transformação do líder? As empresas e os colaboradores são tão dependentes assim desta figura principal? Na grande maioria das vezes, sim, mas aí a gente entra com a estratégia. O líder é um formador de opinião. O líder é a pessoa que direciona, que faz gestão de pessoas, e o time é o reflexo do líder. Então, qual que é a forma, digamos, mais fácil, porque não é fácil, é muito desafiadora, mas qual que é a estratégia mais eficiente e eficaz que a gente pode utilizar nas empresas para ver melhores resultados? É justamente focando no líder, porque é o líder que personifica os valores e os princípios da empresa. Então, se eu trabalho esse mindset do líder, essa mentalidade, se eu trabalho o autoconhecimento dele, se ele se torna mais consciente, ele se torna um agente de mudança, porque ele vai impactar a equipe dele. E se eu trabalho todos os líderes, qual é a taxa de retorno que eu vou ter e de impacto que eu vou causar dentro de uma organização? É muito grande. Você já disse, e quem teve acesso ao livro sabe, que você defende que uma liderança que cura é aquela que valoriza o indivíduo, promove a saúde emocional. Quais são os primeiros passos que uma empresa deve tomar para adotar essa abordagem? Os primeiros passos que uma empresa deve abordar, justamente para ter uma abordagem de saúde mental e liderança humanizada, é começar com um diagnóstico. Nós precisamos entender como estão os colaboradores, como estão os líderes dessa empresa, como eles se encontram hoje em termos de saúde mental, física, tempo dedicado para si, e também quais são as condições que nós encontramos no ambiente de trabalho. Esses líderes e esses colaboradores têm ferramentas que os ajudam na saúde mental? Então, realizar este diagnóstico é muito importante para entender qual é o nosso ponto A, ou seja, onde estamos. Porque a partir desse diagnóstico, a partir dessa tabulação de dados e de realizar uma avaliação estratégica com esses dados, eu vou perceber aonde estão os meus gaps. O que eu preciso melhorar? Aonde eu preciso investir tempo? E quais vão ser as minhas primeiras ações baseadas nesse diagnóstico? Então, depois de fazer todas essas análises, eu vou desenhar um plano de ação para a empresa. Eu posso dividir esse plano de ação para colaboradores, trazendo aplicativos de saúde mental, trazendo ações de saúde mental, trazendo palestras, treinamentos, capacitações. E a mesma coisa para as lideranças. O que eu posso trazer ainda mais para capacitar as minhas lideranças?
É um programa, é um treinamento, é algo mais específico? Obviamente, tudo vai depender do grau que a gente identifica de gap dentro dessa empresa. Considerando a sua própria experiência nesse tipo de trabalho e a sua experiência no cenário corporativo, quais são as habilidades mais importantes para que este líder consiga assumir este papel que você propõe? Bom, a Anshan fez uma pesquisa com mais de 700 líderes. A Anshan é a Câmara Brasileira, a Câmara Americana aqui no Brasil, perdão. E perguntando para esses líderes quais seriam as principais habilidades a serem desenvolvidas, a primeira delas, com mais de 70% de respostas, foi a inteligência emocional. A segunda habilidade, com mais de 60%, foi a saúde mental e a saúde emocional. E por último, mas não menos importante, o autoconhecimento e a reflexão, também com mais de 60%. Então, essas são as habilidades do futuro, também elencadas pelo Fórum Econômico Mundial. Então, se a gente pega várias pesquisas científicas realizadas com líderes, pesquisas do Fórum Econômico Mundial que mostram as habilidades do futuro, e se a gente correlaciona com os problemas e os gaps que a gente encontra nas empresas, essas são as 3 principais habilidades que nós precisamos desenvolver cada vez mais nos ambientes profissionais. E é a partir delas que você começa a desenvolver o seu trabalho? Sim. Todo o trabalho que eu desenvolvo em termos de treinamento, de workshops, de palestras, eu trabalho muito a saúde emocional, a saúde mental, porque tudo começa no autoconhecimento. Tudo depende de mim. Eu só faço uma transformação na minha própria vida quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o que eu trago para a mesa, quais são os meus dons, os meus talentos únicos, a autenticidade, a assinatura da autenticidade que eu trago para o mundo. Se eu não sei isso, eu não lidero nem a minha própria vida. Então, desenvolver essas características em qualquer líder é essencial. E muito importante, Milton, comentar aqui também que nós, como líderes, precisamos investir nesse autoconhecimento para a gente se autoliderar. E que liderança não é título, não é crachá. A liderança é uma habilidade, independente do título e do cargo que eu tenho. Eu costumo dizer o seguinte, que a primeira coisa que alguém que assume um cargo de liderança deve comprar é um espelho. É se olhar no espelho toda manhã para se entender, se reconhecer, porque essa consciência passa por aí, como você mesma nos ensina aqui e no próprio livro Líderes que Curam, que é um dos motivos, uma das razões aqui dessa nossa entrevista. Tem um outro aspecto que você chama a atenção no livro, que eu considero muito importante, por isso queria abordar com você agora, que é da importância da comunicação entre os pares, especialmente a partir da escuta. Traz para nós um pouco dessa sua visão, ou traz para nós essa sua visão a propósito da importância da escuta nestas relações humanas. Bom, a importância da escuta começa nesse mundo de tempos líquidos que nós estamos vivendo, nessa sociedade do cansaço, onde todo mundo corre o tempo todo, a vida é uma eterna correria, e o commodity mais precioso que nós temos é tempo. Então, quando eu dedico tempo para as pessoas, para os meus colaboradores, para os meus pares, eu estou dando o que eu tenho de mais precioso. E aí, como que eu desenvolvo essa escuta ativa? Eu gosto muito de dizer que o líder, ele deve ouvir mais do que falar. Então, uma das características da escuta ativa, e para que nós possamos ouvir mais, é que o líder desenvolva a sua habilidade de fazer boas perguntas. Então, um líder que sabe fazer boas perguntas, ele vai ter melhores respostas, ele vai ter respostas mais profundas. Então, por exemplo, eu, líder, estou com o meu colaborador, estou com
um par meu, eu posso perguntar: como você está? O que está acontecendo na sua vida? Quais são os desafios que você tem encontrado no seu trabalho hoje em dia? O que você tem feito de diferente que você não estava fazendo no mês passado? São perguntas poderosas, perguntas profundas, que nós podemos fazer para as pessoas, para dedicar tempo para elas, e aí ouvir genuinamente essas respostas. Eu digo que as perguntas empoderam. Então, por que não empoderar cada vez mais as pessoas? Porque nós, como líderes, não precisamos saber tudo. Nós também estamos na nossa jornada de evolução. Então, Você tá, ouvir é importante para saber o que o outro pensa. Porque não é só sobre mim, quando eu falo de um time. E se não é só sobre mim, eu preciso ouvir a todos. o que você está nos ensinando aqui, portanto, é que quem escuta pergunta. Porque é a forma de escutar o outro começa pela pergunta. Bom, existem várias formas. Tem pessoas que já chegam falando e falam um pouquinho mais, são mais desenvoltas. Mas na minha experiência, mentorando aí alguns bons 1000 líderes, talvez mais de 1000 líderes, eu vejo que as pessoas precisam de perguntas para se abrir. Ninguém chega e se abre naturalmente. As pessoas precisam de incentivos, precisam de motivações para se abrir, porque às vezes nem elas sabem o que elas estão sentindo, às vezes nem eu sei o que eu estou sentindo. Então, eu utilizo as perguntas comigo mesma e testando esse modelo em diversas empresas de diversos nichos, diversos tamanhos, com líderes de todas as áreas, eu vou te dizer que fazer boas perguntas é o que mais funciona, que é o nosso líder coach. E essa é uma mudança que nós assistimos ao longo dos últimos tempos, porque até o passado, ou no passado, nós tínhamos a ideia de que o líder era aquele que tinha todas as respostas. Hoje você deixa muito claro aqui nessa nossa conversa que o líder é o que tem as perguntas e abre espaço para encontrar as respostas na sua equipe de trabalho. No entanto, a arte de fazer perguntas também precisa ser desenvolvida, porque não é tão simples assim. Uma percepção que se tem no dia a dia, na relação com outras pessoas, até em eventos, como é difícil de você fazer as pessoas perguntarem. Tempos atrás, acesso a um dos estudos, mostrava que crianças com 4, 5 anos costumam fazer até 300 perguntas por dia. E esse número de perguntas vai diminuindo ao longo da vida. E quando nós chegamos na idade adulta, nós reduzimos a nossa quantidade de perguntas. Por que é tão difícil fazer esse exercício? Porque quando a gente é criança, o nosso modelo mental, ele não tem limites. Eu gosto de trazer um exemplo da minha tia. A minha tia foi muito jovem, morar na Alemanha, e ela vinha para o Brasil apenas uma vez por ano. Ela ajudava a família aqui, então vinha nos visitar também. E um dia eu perguntei para ela, eu tinha 8 anos de idade, eu perguntei, tia, como que faz para chegar na Alemanha? Ela falou, não, você sai da tua casa, segue reto, anda não sei quantos quilômetros, vira à direita, vira à esquerda, né? E eu adorei essa analogia, e um dia, quando eu estava com muitas saudades dela, o que eu fiz? Eu peguei minha mochila e eu fui para a Alemanha. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque quando a gente é criança, o nosso modelo mental não vê nada como impossível. A gente olha para a vida de uma perspectiva diferente. Qual é o desafio quando nós crescemos e nos tornamos adultos? A gente acredita que tem as respostas. E aí a gente deixa de perguntar. E claro, com o estresse do dia a dia, correria, às vezes não tem tempo, a gente não dedica esforço para isso. Só que aí, qual que é essa mentalidade que eu questiono as lideranças? E se eu dedicar tempo para esse tipo de mentalidade, o que acontece comigo? Quais são os resultados que eu vou ter na minha equipe?
Pesquisas de Harvard mostram que quando a gente dedica tempo para as pessoas, oferece esse ambiente acolhedor, faz perguntas e sabe ouvir, nós temos colaboradores 200% mais engajados, 300% mais inovadores. E as empresas geram uma rentabilidade de 4,81 vezes mais lucros financeiros. Então, o que falta para nós nas empresas? É mudar o nosso modelo mental para olhar para o planejamento e depois para a execução. O que acontece hoje? O líder está tão focado no operacional e quer entregar, produzir, fazer suas atividades, que muitas vezes ele esquece de fazer tempo na sua agenda para o estratégico, que é justamente fazer esse planejamento, se planejar com perguntas profundas antes de ir para uma reunião, antes de dar um feedback para um colaborador, antes de fazer reunião com os pares. É esse planejamento que vai me trazer resultados exponenciais lá na frente. Uma curiosidade aqui. A tia a qual você se referiu é a tia Shirley? É a tia Shirley, sim. Eu estou citando a tia Shirley porque a tia Shirley está entre aquelas pessoas que você dedicou esse livro, Líderes que Curam, por isso que eu fiquei com essa curiosidade. Pelo visto, ela lhe ensinou várias outras coisas também. Sim, ela me ensinou e continua me ensinando. Ela tem um grande impacto na minha vida. Que ótimo. Antonella Sátiro, você começou dentro de uma grande empresa. Aliás, começou como muitos brasileiros começam, lá na linha do call center, atendendo clientes, pessoas. Que lições você aprendeu lá no início da sua carreira que você traz agora para a experiência que você tem na construção de novos líderes? Escutativa, definitivamente é uma delas. Paciência, muita resiliência, porque quando você trabalha em call center, você recebe muitas ligações. O cliente, quando ele te liga, geralmente ele já está com algum problema, ele já está com o pedido atrasado, então ele já te liga com alguma urgência. Então ele não está no seu estado mental normal, digamos assim, ele já está aí com alguma coisa que ele precisa resolver. Então, manter essa postura, manter essa paciência, essa resiliência, para fazer as boas perguntas, para entender o que o cliente precisava, foi o que eu mais desenvolvi em termos de habilidades nesse meu primeiro cargo na empresa que eu trabalhei. E também um grande insight que eu tive foi em relação aos relacionamentos. Desenvolver o relacionamento com o cliente, desenvolver, mesmo que seja online, mesmo que seja por telefone, desenvolver uma relação, gerar conexão humana, que é o que a gente mais precisa no mundo de hoje e no mundo corporativo. As pessoas acham que elas são máquinas, e nós achamos que somos máquinas. Eu, às vezes, acho que eu sou uma máquina. E aí eu olho e eu falo, poxa, eu não sou a máquina, eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos e emoções, e nós temos que parar para acolher isso também dentro de nós. E ainda sobre a sua carreira, em 2021, você faz esta transição. Quando nós falamos em 2021, não há como escapar da lembrança de que estávamos em uma pandemia. A pandemia foi importante nessa sua troca de função, uma nova visão, talvez, sobre a carreira que você deveria seguir, saindo de uma empresa, de uma grande corporação, para abrir o negócio próprio? Sim, a pandemia me abriu muito os olhos, a mente e o coração, porque na pandemia a gente se questionou muito sobre a nossa vida, sobre o estilo de viver, e eu me questionei muito sobre o impacto e o legado que eu queria deixar para o mundo. Eu sempre fui uma pessoa muito filosófica e sempre me questionei o que eu vim fazer aqui, né? O que eu vim fazer nesse mundo, nessa terra? E na pandemia, essas questões e essas reflexões me assolaram ainda mais. Eu causava muito impacto dentro da empresa, porque eu tinha uma posição
de gerente de pessoas na área de tecnologia. Era o que eu sempre quis, era o meu sonho, liderar pessoas. Esse sonho tinha acontecido, mas eu também passei a me questionar: será que eu posso impactar ainda mais pessoas? Porque eu implementei programas de coaching, inclusão e diversidade, e eu percebi que as pessoas estavam fazendo transformações, ou seja, eu estava gerando impacto positivo, eu estava gerando novas perspectivas dentro dos ambientes. E por que não fazer isso de uma forma ainda mais ampla, levando essa liderança que cura para as pessoas? E foi aí que eu decidi, em agosto de 2021, fazer a minha transição para o empreendedorismo. E aí você abre uma escola corporativa. Explica para nós como é o trabalho que você realiza. Bom, a Líderes que Curam, treinamento e desenvolvimento, oferece palestras, workshops, treinamentos, programas de liderança para todas as faixas de líderes, desde o líder mais júnior, o líder que está no meio do caminho, o líder mais sênior. Nós também fazemos mentorias com líderes que querem alavancar o seu potencial, acelerar a pipeline executiva, alcançar posições de CEOs, e também fazemos mentorias com CEOs. O que é muito bacana da nossa universidade é que nós oferecemos um trabalho boutique. Então, nós entendemos, através de um diagnóstico, seja com o líder, seja com a empresa, quais são os desafios. Qual é o ponto A dessa pessoa ou dessa empresa e qual é o ponto B que ela quer chegar. E aí nós desenvolvemos produtos e serviços customizados. Considerando o avanço que se tem da inteligência artificial nas diferentes áreas, você já percebe hoje essa influência no papel dos líderes? Há uma reflexão a se fazer nesse sentido? Com certeza existe, porque a inteligência artificial, a gente tem que olhar para ela por dois lados. O primeiro deles é como que ela pode me ajudar a tornar o meu trabalho mais eficiente, mais eficaz, mais rápido. Quais são as tarefas repetitivas? Quais são as perguntas que eu tenho que a inteligência artificial pode me apoiar? Já vou voltar no apoiar, mas que ela pode me apoiar para que eu possa ganhar eficiência para dedicar mais tempo para as minhas pessoas. Esse é o primeiro ponto que todos nós, como líderes, devemos nos questionar. Exemplo, eu dou muita mentoria para líderes e CEOs individualmente, e eu fazia manualmente o processo da minuta da mentoria. O que eu passei a fazer? Eu uso hoje a inteligência artificial para fazer uma minuta da mentoria, para depois eu ter esses dados. Então, é um exemplo que a gente pode usar. Esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto? Eu preciso me questionar quais são os perigos que a inteligência artificial também pode trazer para o meu dia a dia. E o que isso quer dizer? Eu fui recentemente visitar a Estônia e a Finlândia, que são... A Estônia, por exemplo, é o país mais digitalizado do mundo. 99% dos processos da Estônia são digitais. E aí o que acontece? Eles têm essa característica digital, mas eles também são uma sociedade que bota o ser humano no centro. E o que eles passaram a ver com a inteligência artificial? Que muitas vezes nós podemos emburrecer. O que quer dizer emburrecer? Parar de desenvolver o nosso pensamento analítico e estratégico. Então, o que eles estão fazendo lá? Eles estão trazendo aulas para as crianças, desde os 5 anos de idade, sobre pensamento analítico e como identificar fake news. Então, esse segundo ponto que eu trago para a liderança é a clareza e a consciência. Se as sociedades do futuro estão olhando para isso, nós também precisamos olhar. E beleza, não temos ainda nas escolas, como que a gente adapta isso para o mundo corporativo? Eu adapto isso trazendo clareza e consciência para a minha liderança, de que eu não posso acreditar em tudo que a inteligência artificial diz, porque muitas das inteligências ainda estão sendo treinadas. Nós temos várias pesquisas científicas que mostram vieses de gênero,
vieses de equidade. Então, eu também preciso questionar o que a inteligência artificial me traz. Não é acreditar cegamente. Eu preciso saber se a informação que ela está trazendo para mim faz sentido para mim e para o meu dia a dia. Então, aí a gente traz esses dois pontos de uma maneira muito clara e de uma maneira que vai trazer clareza e consciência para a liderança, sabendo usar a inteligência artificial de uma forma saudável e de uma forma consciente, que é o que está faltando muito no mundo hoje em dia, a gente fazer essas escolhas mais conscientes. Antonella Sátiro, quero agradecer muito a sua gentileza ter aceitado o nosso convite e compartilhado parte dessa sua experiência, que pode ser encontrada também no livro Líderes que Curam, construa sua liderança do futuro com uma equipe motivada, engajada e de melhor performance. Livro esse que eu tenho aqui em mãos, e para quem está nos acompanhando pelas telas também, pode aproveitar aí para ver a capa. Aliás, a Antonella também está com o livro em mãos agora aqui para todos vocês. Antonella, muito obrigado pela sua gentileza. Um bom dia. Eu que agradeço. Um grande prazer aprender com você e estar aqui com todos. O livro está disponível em todas as livrarias do Brasil e também na Amazon. E deixo também as minhas redes sociais, LinkedIn e Instagram, Antonella Sátiro, para quem gostou do conteúdo apresentado hoje. Muito, muito obrigada. Gratidão. Muito obrigado, eu que agradeço. Antonella Sátiro, CEO da Escola Corporativa Líderes que Curam, conversou com você no Mundo Corporativo, que contou com as colaborações do Carlos Greco, da Letícia Valente, da Débora Gonçalves, da Priscila Gubiotti e do Rafael Furugem. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo. Mundo Corporativo, com Milton Jung.